Fala, Jota, tudo bom? Tudo bem, meu amigo? Boa noite, Gustavo, e parabéns pela página, né? Narradores Brasileiros. Tá trabalhando bem aí pela nossa classe. Obrigado, viu? Obrigado, Jota. Eu que agradeço por você entrar na nossa página, participar conosco. A galera que gosta muito do seu trabalho, então para a gente é uma honra ter um mestre da narração esportiva aqui com a gente para compartilhar as suas histórias, o seu conhecimento no mundo da narração esportiva. Então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo convite, pela lembrança, viu? E estou inteiramente à sua disposição e dos amigos que vão participar aqui nessa gostosa live neste feriado. Exatamente, a galera já está participando aqui, Jota, dizendo que você é um baita do narrador. Pode mandar perguntas, galera, para o Jota, que ele irá responder aqui na live, no decorrer da live. Fique à vontade, mande perguntas aqui para ele, que a gente vai bater esse papo aqui interessante. E, Jota Júnior, vamos começar falando um pouco, né, o que você está fazendo nessa quarentena, nesse período que a gente está de quarentena, por uma causa muito importante. O que você está fazendo para esparecer a cabeça às vezes, se distrair um pouco, tentar suprir essa necessidade que a gente tem de ver futebol? Enfim, o que o senhor está fazendo nesse período de quarentena para tentar esquecer um pouco dessa fase dolorosa que a gente está vivendo? Nesse momento difícil, né, Gustavo, realmente muito difícil, né, inusitado para uma grande maioria, né, de todos nós, né, só quem tem aí 80, 90 e que viveu lá o período de guerra, da Segunda Grande Guerra, do pós-guerra, né, então só esse pessoal que viveu momentos dramáticos, e nós estamos vivendo agora momentos dramáticos. Mas eu não levo essa quarentena, não levo esse momento que a gente está vivendo só pelo lado ruim, pelo lado que derruba a gente, que deprime a gente. Eu levo por um outro lado. Claro que há pessoas perdendo vidas, né? Tem o lado econômico que também, claro, pesa demais, pesa muito, porque todo mundo tem família, tem responsabilidade. Quem é empregador tem os seus empregados, todo mundo tem os seus compromissos. Mas eu estou vendo que essa parada, né, o planeta parou, né, o mundo parou, a natureza pediu um tempo, né, a gente pode até dizer assim. Nós estamos valorizando coisas que a gente não estava valorizando, a gente estava num ritmo tão frenético, né, num ritmo tão alucinante, que de repente você esquece de coisas bonitas da natureza e esquece também de que nós somos todos da mesma origem, né? Um dessa cor, o outro da outra, um mais pobre, outro mais rico, um não sei o quê, outro... Não, mas nós somos todos iguais. É essa reflexão que eu acho que nós estamos fazendo, né? E é uma lição que a gente está tendo. Agora, a lição ela é dada a todos, né? Desde o primário lá e tal. Quem deve aprender a lição somos nós, né? A lição está dada. Olha, é preciso tirar o pé, é preciso dar uma freada na ganância, no ódio, na violência, na falta de respeito. Essa é a lição, e com todos os mais ingredientes que tem nessa lista. Agora a gente tem que aprender, né, Gustavo? Não adianta só também a gente levar um puxão de orelha e daqui a 2 minutos você volta a ser o que você era, nós voltamos a ser o que somos, né? E errando, e desrespeitando, e não tendo amor no coração, desrespeitando o planeta, a natureza, né? Então eu estou vendo mais por esse lado da reflexão. E além, você me perguntou, além das coisinhas que a gente faz agora durante a quarentena, você arruma os livros, né? Você pega um livro lá que você começou a ler 15 anos atrás e não acabou, de repente você fala, pô, vou terminar esse livro, é legal. Você vê filmes, você vê eventos esportivos que a televisão mostra, de outras décadas, de outras épocas, né? E outras coisas mais. E valorização da família e dos amigos. Isso, me parece, é o que mais está pegando, né?
não posso ver meu neto, não posso ver minha filha, não posso ver o meu irmão. E isso machuca, né? E se machuca é porque nós temos sentimento e é porque nós temos que dar muito valor a isso. Coisas que no dia a dia você, depois eu vou ver minha mãe, depois eu vou visitar meu pai, depois eu vou visitar aquele amigo que está doente. Não. Quando você souber de algo que possa fazer e fazer bem ao outro, tem que fazer na hora. Tem que deixar o compromisso e vai fazer na hora. E agora nessa reflexão que a gente está fazendo, eu estou filosofando muito aqui, né? Mas nessa reflexão que a gente está fazendo, é o momento exato, é o momento positivo dessa coisa toda que está acontecendo, que é terrível, né? Para a gente se conhecer melhor. Muito, muito bacana, Jota, muito bacana, sabe as palavras que você disse, concordo plenamente com você. A galera tá mandando aqui mensagem para você, Jota. O William tá falando aqui que teve o prazer de lhe conhecer na final da Superliga Feminina entre Rio de Janeiro e Praia Clube. O jogo foi no Nilson Nelson, em Brasília, e ele disse também que guarda com ele todos os ensinamentos, todas as dicas que você disse para ele. É legal isso, né, Jota? Muito, muito legal. E a vida é uma troca, né, Gustavo? O Emerson Matheus aqui também, ó, conheço, meu amigão, tá mandando um abraço. Obrigado, viu, Emerson? A vida é uma troca, né? Você aprende e você não pode guardar só para você, né? Se você é incitado a, de repente, você tem que passar pro outro, você tem que passar pro semelhante, né? Então a vida é uma troca. E esse contato que a gente tem com o pessoal que acompanha o nosso trabalho, que acompanha o trabalho da narração esportiva e tal, ele é muito valioso. Não é só para quem está recebendo, não, né, o que a gente está passando. É muito valioso para nós, porque a gente se sente muito bem podendo, né, passar um pouco para quem está começando, para quem está precisando de algum tipo de orientação. Bacana, bacana. Então, galera, pode mandar suas perguntas para o J. Júnior, compartilha a live para os amigos. Você que tem um amigo que é fã de narração, amigo que gosta muito de narração esportiva, enfim, mande essa live para ele que com certeza vai ser uma grande live. Então, Jota, conta pra gente como foi o começo da sua carreira, né? Lá por volta de 1979, não sei assim o ano direito, mas conte pra gente como foi o começo da sua carreira, toda a sua carreira, pra gente desfrutar dessas suas histórias da sua carreira, que é uma carreira muito brilhante. Então, Gustavo, eu comecei em 1969. Eu comecei quase que simultaneamente no rádio e no jornal da minha cidade, Americana, né, interior de São Paulo. Eu comecei quase que simultaneamente, diferença aqui de 2 meses, 3 meses de um veículo para o outro, né? Então eu comecei em Americana, na Rádio Clube, era a única rádio da cidade na época. Hoje nós temos várias, né? Evidentemente, tudo mudou, tudo progrediu. Aí depois eu fui para Limeira, fiz um ano de transmissões na Rádio Jornal de Limeira, num campeonato paulista da 3ª divisão, que o Independente foi campeão. Depois, em 74, eu fui para a Rádio Brasil de Campinas. Em 76, eu fui para a Rádio e TV Gazeta, São Paulo. Na passagem de 80 para 81, eu fui para a Rádio TV Bandeirantes, mais para a rádio, né? E em 83 é que eu passei, então, para a televisão, para a TV Bandeirantes, quando o Luciano do Vale chegou com o projeto Show do Esporte, e eu fazia já alguma coisinha na TV Bandeirantes, né? Fiz o Pan-Americano de Caracas, um pouco antes dele chegar, fazia alguns VTs e tal. E ele viu lá as fitas, gostou e falou, vem trabalhar comigo. E eu fiquei, então, até janeiro de 99, quando eu saí da Band, e 2 meses depois eu fui para o Sport TV. Bacana. Você citou o Luciano do Vale, que foi um dos seus grandes amigos, né, no meio da comunicação. Daqui a pouco a gente fala mais da sua relação com ele. Agora, Jota, a maioria dos narradores, que são os narradores, eles começaram no rádio, não é verdade? E algumas entrevistas que você deu, você disse que antigamente, para trabalhar no rádio, a pessoa tinha que ter uma voz bonita, incisiva, que isso contava muito, né? Você acha que hoje em dia isso já mudou?
Mudou sim, Gustavo, mudou. Hoje o que vale é o conteúdo, né? Hoje o que vale é a pessoa ir para o rádio ou para a televisão e ter o que dizer, e ter conteúdo sobre a área dela, né? Mas você disse bem, era assim mesmo. Não só nas rádios da capital, não. Lá quando eu comecei, também no interior. Você tinha que fazer um teste e se a sua voz não fosse, eles chamavam na época, se não fosse radiofônica, se não fosse grave e tal, era muito difícil você ser contratado, entendeu? E então é isso. Então eu tive muitos amigos com vozes maravilhosas que trabalharam em rádio. Eu nunca tive assim aquele vozeirão, nada e tal. Mas não era só isso que bastava, né? Então, alguns outros ingredientes também eram importantes, né? A comunicação que você fazia, né? É evidente que ainda existia esse rigor, né? Não podia ser... E outra coisa também, havia uma preocupação muito grande com o sotaque, né? Nós aqui do interior de São Paulo, né? Havia uma rejeição por quem fosse ao microfone e usasse esse sotaque, o que eu acho, né, hoje sempre achei uma grande bobagem, né, porque é uma característica da região, né, assim como nós temos outros tantos sotaques no Brasil, né, porque o Brasil são vários países dentro de um país. Então é isso. E eu comecei lá na rádio na época, né, comecei como redator, fui repórter de campo e tal, mas eu sempre prestei muita atenção, Gustavo, nos grandes comunicadores do rádio, né? E, evidentemente, eu prestava muita atenção e queria fazer o mais aproximado possível desses comunicadores. Não tinha, claro, o mesmo nível, a mesma categoria deles, mas eu procurava fazer o mais aproximado. E foi o que eu sempre procurei fazer durante toda a minha carreira, né, até chegar em São Paulo. Isso, e nessa sua chegada em São Paulo, né, você passou por Rádio Brasil, Rádio Clube, na Rádio Gazeta, e você chegou na Rádio Bandeirantes, uma das maiores rádios do Brasil, que tem um alcance muito gigantesco. Foi aí que você pensou, poxa, agora minha responsabilidade é muito maior. Sem dúvida nenhuma. A responsabilidade, na verdade, Gustavo, ela sempre tem, ela sempre existe para qualquer... Seja qual for o prefixo que você vai defender, né? Mas é isso. Na época, você trabalhar numa rádio da capital, né? Que capital fosse. Se você estivesse no Rio Grande do Sul, se você estivesse lá no interior e fosse para Porto Alegre, a responsabilidade era muito maior. Responsabilidade sempre vai ter, a gente sempre vai ter que ter essa responsabilidade. Mas para o prefixo de capital, aumentava sim, porque a abrangência era muito maior, né? As rádios de São Paulo, por exemplo, na época, além de serem mais potentes, né, elas também tinham as suas ondas curtas, as suas ondas tropicais, que no Brasil todo podia ser ouvida a rádio, né? Então realmente foi ali que eu falei, opa, agora a coisa é séria, né? Na Gazeta eu também já achava isso, porque a Gazeta também é uma emissora fantástica da Fundação Casper Libero, né? Então realmente você está certo. E ali eu falei, não, é a minha profissão, é o meu trabalho, a rádio é fantástica no cenário nacional, né? E eu vou ter que aqui agora dar tudo que eu tenho para não me decepcionar e para não decepcionar quem me contratou, né? Exatamente. Dando uma passada aqui pelo pessoal, né? Deixa eu ver aqui quem está falando. O professor está dizendo aqui que você é um ídolo nacional, o Brasil te ama. O Cauê dizendo que você é um mito. O Guilherme está dizendo que o Jotinha tem muito conhecimento. O Lázaro Júnior falando grande, Jota. Horta da Lele falando, sou muito seu fã, Jota. É o Fagner de Americana. Obrigado. Enfim, galera, pode as suas perguntas para o Jota.
E Jota, logo após você foi para a TV Bandeirante, né? Trabalhar na TV, muitos anos no rádio. Como foi para você chegar na TV? Porque não tem nada a ver, quer dizer, deve ter alguma coisa a ver narrar no rádio e na TV, mas são coisas completamente diferentes. São dinâmicas de narração, de transmissão completamente diferentes. Conta pra gente como foi essa sua adaptação do rádio para a TV. Não foi rápida, né? Eu tinha feito já, Gustavo, algumas transmissões pela TV Gazeta. Eu tinha feito já alguns tapes. Na Gazeta eu cheguei a narrar a corrida de São Silvestre, né? E narrei também luta livre, né? Hoje temos aí o MMA e tal, mas a luta livre nos anos 70 era um negócio extraordinário, tinha uma audiência fantástica, né? E a TV Gazeta transmitia todos os domingos à noite, lá do ginásio do CMTC Clube, né? O titular era o Perão de Castro, o saudoso Perão de Castro, mas quando o Perão não podia, ia eu, entendeu? Então eu já tinha tido alguma experiência na televisão pela Gazeta, né? E depois, na Bandeirantes, em 83, quando teve o Pan-Americano de Caracas, eu fui pela Rádio Bandeirantes para a cobertura lá do Pan-Americano, mas podendo também, se necessário, fazer alguma coisa pela televisão. E foi necessário. Então ali eu comecei transmitindo basquete, comecei transmitindo o vôlei, o atletismo naquele Pan-Americano pela TV Bandeirantes, né? Simultaneamente, a Globo e a Record também faziam essa cobertura. E o Luciano do Vale estava na Record, depois que ele saiu da Globo, né? E eu me encontrava muito com ele lá e tal, e a gente já se conhecia, né? De anos anteriores, e aí ele me incentivava e tal, não, você é um cara de televisão, você fez muito pelo rádio, mas a televisão é o seu veículo e tal, ele sempre falava isso, né? E quando nós voltamos do Pan-Americano, eu continuei fazendo mais alguma coisa pela TV Bandeirantes, e o Luciano estava chegando à TV Bandeirantes. E aí ele falou, deixa eu ver umas fitas aí do Jota e tal, porque eu encontrei com ele lá em Caracas e quero ver como é que ele está. Foi aí que ele me contratou, que ele achou que eu tinha a linguagem da televisão, né? Também. E foi assim. Agora, essa adaptação, Gustavo, que é um pouco demorada, né? Porque ainda naquela época, nos anos 80, o narrador de televisão, ele tinha que ser muito diferente do que nós temos hoje na televisão. O narrador daqueles anos, dos anos 80, à exceção do Silvio Luiz, né, que o Silvio Luiz é um fenômeno e tal, então o Silvio era um caso à parte. Mas tinha que ser aquela narração assim, séria, aquela narração bem técnica, entendeu? Como o Luciano fazia na TV Globo e fez durante muitos anos, né? Então tinha que ser aquela coisa assim bem, mas sem a entonação, sem o excesso de vibração que o rádio nos oferece, né? No rádio você tem que dar tudo que tem para dar emoção para quem está ouvindo e para prender o ouvinte. Você é a voz do jogo para o cara do rádio. Na televisão não, evidentemente. Na televisão tem a imagem, que é o mais importante. Então eu procurei me adaptar naquela oportunidade à televisão sem o excesso de vibração que dava no rádio. Esse foi o meu policiamento na época, para poder me encaixar na televisão. Depois é claro que mudou. Hoje nós temos colegas, companheiros brilhantes que fazem transmissões na televisão quase que no mesmo ritmo do rádio, né? Então as coisas mudaram e fazem transmissões espetaculares. Mas eu não, eu procurei seguir exatamente o que eu aprendi lá atrás. E outra coisa, Gustavo, eu estou falando demais. Outra coisa, Gustavo, eu sempre tive comigo uma coisa muito pessoal em relação à transmissão pela televisão, futebol pela televisão, né? Eu nunca gostei muito de ser incomodado, eu como telespectador, entendeu?
Eu quero que o narrador faça a sua transmissão normal, pontuando, informando, ilustrando, mas eu quero pensar um pouco também. Então, de repente, eu quero um tempo para mim, durante a narração, para eu pensar, para eu analisar, para eu avaliar. E eu penso muito nisso também, que eu não posso ficar muito na orelha do telespectador, porque isso acaba confundindo, acaba misturando as bolas, né? Então eu procuro sempre dar algumas pausas e tal, para deixar o cara que está assistindo também concluir alguma coisa sobre o que ele está vendo. Sim, sim, é bastante enriquecedor, Jota, que você está falando. Pode ficar tranquilo, pode falar à vontade, a gente tem 1 hora de live, então pode ficar tranquilo. Se ficar muito pouco, a gente cria outra live, fazemos ainda hoje mais uma. Não tem problema algum, e a galera tá gostando, tá interagindo, enfim, é muito enriquecedor. Muito obrigado. As suas histórias, passar todo o seu conhecimento. Foi na Bandeirantes que você narrou a sua primeira Copa do Mundo, ou foi em outra emissora? Porque na Bandeirantes, me corrija se eu estiver errado, você fez as Copas de 86, 90, 94 e 98. Foi lá que você fez sua primeira Copa do Mundo ou foi em outro local? Não, a primeira Copa do Mundo que eu transmiti, que eu trabalhei, foi pela Gazeta em 78, na Argentina. Aí em 82, pela Rádio Bandeirantes. E a partir de 86 e até 98, pela TV Bandeirantes, com a equipe do Luciano do Vale. E depois, em 99, então, é que eu fui pro Sport TV. Então, minha primeira Copa foi pela Rádio Gazeta, 1978, na Argentina. Como foi para você fazer sua primeira Copa? É um grande evento esportivo. Conte sua experiência, como foi essa primeira Copa, se foi em loco. Enfim, pode contar a sua experiência da sua primeira Copa do Mundo, que tenho certeza que foi muito marcante. Foi sim, foi em loco. A nossa equipe, a equipe da Gazeta, que viajou para a Argentina, ela não era grande. Não era uma grande equipe, numerosa equipe, absolutamente. Então nós tínhamos o Roberto Petri, que era o diretor, né, que também comentava, o Roberto Petri, um grande jornalista. Nós tínhamos o José Italiano, que era o narrador, José Desidério, meu querido Dedé, que está lá em Sorocaba, também narrador. Nós tínhamos o Rubens Pet. O Rubens Pet, ele trabalhou mais pela televisão do que em rádio. Mas nessa Copa ele trabalhou bastante também pela Rádio Gazeta. Foi meu companheiro de quadro, inclusive, lá em Buenos Aires. Infelizmente ele faleceu muito jovem, muito novo, saudoso, Rubens Pet. Enfim, nós tínhamos uma equipe pequena, mas o fato de você estar numa Copa do Mundo, primeira Copa do Mundo, né? Aí já é o ponto. E de você ter, de repente, e muitas vezes, 2 jogos por dia para transmitir, problema nenhum. Se tivesse 3 ou 4, seria uma maravilha. Eu e o Tilico, o Dedé, a gente abraçaria isso com o maior prazer, entendeu? Então foi marcante. Como também foi marcante a minha primeira Olimpíada, né? Los Angeles 84. Foi a primeira. Pode ficar à vontade para falar sobre a sua primeira Olimpíada, que é uma junção de vários esportes, né? Totalmente diferente da Copa do Mundo. O que nós tivemos que estudar, Gustavo, para uma Olimpíada, né? Porque hoje também, claro, você vai para uma Olimpíada, você tem que estudar. Claro que tem, até porque tem que atualizar, né? Se você sabe alguma coisa, você tem que se atualizar. E, evidentemente, naquela época não tinha internet. Hoje você vai para a internet e você facilmente colhe dados, atualiza tudo sobre essa ou aquela modalidade. Hoje é muito mais fácil. Naquele tempo a gente não tinha, né? Então nós viajamos para Los Angeles para aquela Olimpíada, porque na verdade a gente era narrador de futebol, né? Todo mundo lá era narrador de futebol. A partir da chegada do Luciano na TV Bandeirantes, é que nós ali começamos a nos preocupar com o basquete, com o vôlei, com o atletismo, com natação, boxe e tudo mais. Então nós fomos para essa viagem
uma apostila dessa grossura, assim, sobre tudo de todas as modalidades e de todas as Olimpíadas, né? Então foi importante, claro, porque senão a gente ficaria bitolado, né? Só futebol, só futebol, só futebol. E eu sempre tive muita curiosidade também pelas outras modalidades na minha função, a função de narrador, né? Então, para mim foi fantástico, porque estudei, aprendi muita coisa, já esqueci muita coisa também, porque faz tempo, né? Mas foi sensacional. É uma dica que você deu importante aí, é uma dica para o pessoal que está começando a narrar ou quer seguir essa profissão. Você tem que estudar muito sobre o evento que você vai fazer, o esporte que você vai fazer, futebol, vôlei. É sempre bom estudar e aprimorar mais ainda, que isso enriquece mais a transmissão, né? O conhecimento enriquece muito, não só a transmissão, mas também para a gente mesmo. E o China Basquete está mandando aqui um abraço. Grande China! Falei do basquete agora há pouco. Esse é o professor China, sabe tudo de basquete. Abraço, China, muito obrigado pela presença. O Diego tá falando que o Jotinha é muito maravilhoso. O Rogério tá dizendo que o Jota Júnior adora andar de avião, é quase um piloto. A galera tá mandando muita mensagem, Jota, para você, dizendo que você é uma grande pessoa. Obrigado. Enfim, dizendo sobre o Luciano do Vale. E pegando esse gancho do Luciano do Vale, o Luciano do Vale foi um dos seus grandes amigos, né? No meio da comunicação. E você teve eu me lembro que você fez, no dia da morte do Luciano, que ele chegou a notícia, né, na transmissão, no jogo entre Inter e Vitória, o Inter venceu, o jogo foi lá no Beira-Rio, o Inter venceu por 1-0 o gol do Arangues, e me marcou muito essa transmissão, que você fez um discurso muito bonito para o Luciano do Vale, o seu grande amigo. Foi um discurso bastante emocionante, que me marcou muito, Jota. E eu gostaria de lhe perguntar como foi para você narrar aquele jogo. Foi um dos jogos mais difíceis que você fez, o evento mais esportivo mais difícil que você fez, e também conte como era a sua relação com o grande Luciano do Vale, um dos mestres da nossa narração brasileira. Enfim, pode contar para a galera, que eu também estou curioso em saber um pouco mais sobre essa amizade que vocês tinham. Então, o Luciano do Vale começou fazendo rádio em Campinas, né? Na mesma emissora que eu, quando fui para Campinas, eu trabalhei, na Rádio Brasil de Campinas. Depois ele trabalhou também na Rádio Educadora de Campinas. Então eu ouvia o Luciano da minha cidade, Americana, pelo rádio, que Americana e Campinas 35 quilômetros, então a gente sintonizava facilmente as rádios de Campinas, né? Então eu conheci o Luciano pelo rádio, quando ele narrava pelo rádio. Ok. Aí depois, quando ele foi para a TV Globo, eu comecei a fazer também pela Rádio Bandeirantes a Fórmula 1. Transmiti 3 temporadas pela Fórmula 1. E a gente se encontrava nas viagens, nos autódromos, daí do mundo, né? Que a Rádio Bandeirantes fazia todas as transmissões no local, nos autódromos, né? E aí foi estreitando a nossa amizade. Ela foi se estreitando e a gente foi ficando mais ligado, mais amigo e tal. E aí veio, então, 83, como eu estava contando agora há pouco, quando ele chegou na Bandeirantes para fazer o show de esporte. E aí, então, nós ficamos de 83 até janeiro de 99 trabalhando juntos, e ele sendo o meu diretor, né? Então foi uma amizade realmente muito estreita, muito limpa, muito honesta. E depois, quando eu fui para o Sport TV, em março de 99, a gente, claro, se encontrava aí pelos estádios e tal, e a gente se comunicava bastante aí pelas mídias, né? Pelas mídias sociais. Então, de repente, eu estava fazendo um vôlei, sei lá onde, e eu recebi uma mensagem do Luciano. Estou aqui em casa, estou vendo, estou assistindo, legal e tal. E da mesma forma eu trocava figurinhas com ele, né? Então era uma amizade realmente muito limpa, muito honesta, de muito carinho. E aí o que aconteceu? Você falava desse jogo Inter e Vitória. Primeira rodada, abertura do Campeonato Brasileiro de 2014. Eu e Belete na cabine no Beira-Rio. Faltava 1 hora mais ou menos para a gente abrir a transmissão.
E o Edival Marcusso, que era o nosso coordenador, que ficava no caminhão lá na Geração, o Edival Marcusso, com quem também trabalhei na Bandeirantes, e juntamente com o Luciano, ele entra na minha comunicação e diz assim: Jota, tem uma notícia aí que nós precisamos checar, mas parece que é verdadeira. O que foi, Edival? A notícia é de que o Luciano do Vale estava viajando para Uberlândia e faleceu. Sabe quando dá aquele, né? Esfria tudo, paralisa tudo. Olhei para o Belete olhou para mim e tal. Aí eu falei com o Edival, Edival, pelo amor de Deus, vê se essa notícia não se confirma, né? Nós não queremos que ela se confirme e tal. Mas 3, 4 minutos depois já estava confirmada realmente. E aí eu tinha o jogo para fazer, eu tinha a transmissão para fazer, né? E aí os meus diretores lá do Rio de Janeiro, que é a nossa central de comando, né, do Sport TV, entraram em contato comigo. Jota, sabemos da amizade de vocês, do relacionamento de vocês, certamente você está em choque e tal. Se você não se sentir em condições de narrar o jogo, nós temos aqui um locutor no estúdio para fazer um stand-by, né? Não se preocupe, fique à vontade. Eu falei, me dá um minuto e tal. Comecei com o Belete, né? Falei, Belete, meu amigo, e agora, cara? E aí eu pensei, e o Belete falou, fique à vontade, você que sabe se vai dar para fazer ou não. Eu falei, olha, pensei comigo, né? E depois falei para o Belete, eu vou fazer esse jogo em homenagem ao Luciano do Vale. Essa transmissão poderá não ser uma boa transmissão, poderá ter um monte de comprometimentos pelo meu estado emocional, mas eu vou fazer essa transmissão em homenagem ao Luciano do Vale. E acabei fazendo a transmissão. Sinceramente, eu nunca assisti depois como foi essa transmissão. Nem aquela abertura que você se referiu, né? Quando eu tive que dar a notícia e ao mesmo tempo falar do que Luciano do Vale representava para a comunicação, né? Para o empreendedorismo brasileiro e para mim. Então foi isso que aconteceu e agora anteontem, né? Foram 6 anos desse acontecimento. E você, Jota, fez uma brilhante transmissão nesse dia. Eu me lembro muito bem da sua transmissão, né? Você fez jogo Internacional e Vitória, foi 1-0 pro Inter, o gol do Charles Arantes, né? Tirou do goleiro, e você fez essa transmissão brilhante mesmo, conduziu como sempre você faz na sua transmissão, então foi muito bacana mesmo com o acontecido. A galera tá mandando aqui mensagem, Bruno Vicari, o apresentador da ESPN, né, que apresenta o BB. Bruno Vicari, sou seu fã, Bruno! Muito bom apresentador, jornalista, muito competente no que faz. Abraço o Vicari. O Thierry Goleiros também está por aqui, abraços, e está dizendo também que você é uma das melhores vozes da narração brasileira. O Alípio está dizendo que você está de parabéns, dizendo também que você é um admirador do seu trabalho. O Ramalho também está dizendo aqui que abraço Jota. Enfim, o Ramalho volante. O Ramalho, você se lembra, jogou em tantos clubes do futebol brasileiro, né? O Ramalho com quem a gente se comunica agora pelas redes sociais. Um abraço, volante! Então, Jota, você falou que chegou no Sport TV lá em março de 99, né? Então você faz 21 anos de casa, ou fez 21 anos de casa no Sport TV. Como foi sua chegada no Sport TV? Um dos maiores canais de esportes do mundo. Como foi sua chegada lá, onde você narrou e narra até hoje várias competições, Campeonato Brasileiro, Paulista, enfim, conte como foi sua chegada lá no Sport TV. Professor Segatti, olha aí, obrigado professor, muito obrigado, da Rede Decisão lá em São Paulo. Então, quando eu fui para o Sport TV, Gustavo, eu ouvi muito assim, tipo, você está indo para um canal fechado, você está indo para uma TV por assinatura,
E como é que vai ser agora? Como é que vai ser a sua comunicação? Você sabe o que é um canal por assinatura? Eu comecei a ouvir essas coisas, né? Agora, na minha cabeça, não tinha canal aberto e canal fechado. Como hoje também não tem, na minha opinião, para quem comunica, né? A comunicação é uma só. E a nossa comunicação, no caso do esporte, também uma só. Para quem está na rede aberta e para quem está numa TV fechada, né? Não muda o sentido. Como é que você vai fazer uma transmissão para quem está na TV aberta, diferente de uma para quem está vendo uma TV fechada? Não faz sentido, né? Não tem cartilha para isso. Como não tem cartilha também para você fazer uma transmissão pela televisão, para quem tem 15, 16, 20, 25 anos, para quem tem 40, 45 e para quem tem 70, 80. Né? Não tem. Você tem que procurar fazer uma transmissão para não comprometer, né? O máximo possível você não pode comprometer. Você não vai agradar a todos? Claro que não. Ninguém deve ser pretensioso a ponto de agradar a todos, até porque hoje ninguém agradou a todos em nenhuma atividade. Então você tem que ter esse entendimento, né? De que o que vale é a comunicação, é o conteúdo e o respeito a quem está te assistindo. Isso sempre me preocupou muito. O Marcelo Gabrielli também, meu companheiro de Sport TV. Gabrielli, um abraço! Respeito a quem está te vendo, respeito a quem está te assistindo. Isso que eu acho muito importante. Porque se você não respeitar o cara que está te vendo, que está te prestigiando, que está te dando audiência, eu acho aí então uma tremenda falta de consideração, né? Educação, sei lá mais o quê. Muito bacana, Jota. Alexandre Júnior está por aqui. Marcos Moisés está dizendo, grande Jota, ícone da narração brasileira. E Jota, no Sport TV você fez Olimpíadas, bastante Olimpíadas, e você também fez a Copa do Mundo em loco, né, no Sport TV em 2014. Conta como foi essa Copa do Mundo, esse evento esportivo no Brasil, né? Porque tem um gostinho diferente quando tem esses grandes eventos no Brasil. Pode também falar sobre a Olimpíada e fala sobre a Copa do Mundo que você fez no Brasil também. Muito bem. As Olimpíadas, a partir do ano 2000, né, quando eu já estava no Sport TV, eu só trabalhei nas Olimpíadas, que foram na Olimpíada, né, que foi feita, trabalhei no local, em loco, evidentemente, aqui a Olimpíada, né, de 2016, né, estou até perdendo a conta aqui, né? 16, a cabeça embaralhou aqui. Porque as outras, eu não viajei para o local. Eu fiquei na retaguarda, também transmitindo, o que fosse da minha escala, né? Mas fiquei transmitindo lá do Rio de Janeiro, onde é a nossa sede central, as outras modalidades dos Jogos Olímpicos, entendeu? Copa do Mundo de 2014. Nós tivemos naquela Copa do Mundo 2014, ali... Eu sempre me orgulhei muito das empresas onde eu trabalhei. Isso não quer dizer que não houve problemas, então, não. Toda empresa há problemas e há empecilhos e obstáculos a serem transpostos, né? Agora, eu sempre me orgulhei muito. Agora, naquela Copa de 2014, eu me orgulhei muito do canal, do Sport TV. Porque o que foi planejado e o que foi feito pelo canal na cobertura da Copa do Mundo realizada aqui no Brasil foi algo espantoso. Inclusive com premiação lá de fora, né? Entidades lá de fora premiando o canal Sport TV pela cobertura que ele fez, pela amplitude e pela profundidade da cobertura da Copa de 2014. Foi extraordinário. E também eu achei extraordinário, Jota, também uma cobertura das Olimpíadas, que o Sport TV disponibilizou vários canais, que tinham diversas modalidades de esporte, então foi uma das grandes coberturas, eu acho, da história do Sport TV, também essa Copa de 2010.
num espaço de 2 anos, né? Porque 2014 é a Copa do Mundo e 2 anos depois, o que para um planejamento gigantesco é pouco tempo, né? Mas o Sport TV aproveitou até o know-how de 2014, da cobertura da Copa, e aplicou muito na Olimpíada de 2016, com aqueles canais todos, né? Tinha canal para quem quisesse. Nesse canal essa modalidade, naquele canal outra modalidade, os programas. Foi algo realmente fantástico. Foi fantástico mesmo, né? E é difícil planejar 2 grandes eventos em tão curto espaço de tempo. O Carlos Silvio está dizendo aqui, Jota, que respeita muito o seu trabalho profissional e admiração muito pelo o ser humano, dizendo que você é um grande ser humano, um exemplo para ele. O Carlos Silva, abraço, Carlos. É o Pai Yaya. Outro dia o Pai Yaya fez uma live comigo. Grande Carlos Silvio, Pai Yaya. Obrigado, companheiro. Você é muito competente. Muito obrigado. Então, Jota, ainda pegando esse gancho, né, de 2014, você teve o prazer de narrar o Mundial Feminino de Vôlei na Itália, em loco, né, onde o Brasil foi 3º colocado. E me diz aí a sua relação com o esporte, o vôlei, né, que você também narra muito a Superliga. Me diga a sua relação com o vôlei. Tudo com a gente aí, Gustavo. Que legal, que bacana. O vôlei, eu comecei a ter contato com o vôlei, né, na Bandeirantes. Foi na Bandeirantes que eu comecei a transmitir jogos de vôlei para valer mesmo. Eu tinha transmitido, mas quando eu trabalhava em Americano, no começo da carreira, num torneio que tinha em Americano, o intercolegial, né? E ali se transmitia de tudo, vôlei, basquete, tudo que aparecesse a rádio transmitia. E eu não entendia nada de vôlei, nada, absolutamente nada. O Antero Neto também, meu querido companheiro, também. Abraço, Antero. Tá aí, ó. TV Mares. Isso, grande Antero. E eu não entendia nada de vôlei, né? Nunca tinha jogado também, evidentemente, por não entender, eu nunca tinha entendido o que era o voleibol, né? E ali eu comecei a ter os primeiros contatos, comecei a receber lições ali. Eu me lembro bem do meu querido professor Ricieri Dezen, grande professor, que me ensinava alguma coisa sobre o vôlei, né? Porque ele também foi jogador e foi treinador de vôlei. Então eu tinha uma noção desse tamanho assim, ó, sobre o vôlei. Quando eu fui para Bandeirantes e o Luciano começou a mostrar o voleibol, né? O nosso comentarista, o nosso especialista era o professor Paulo Russo. Paulo Russo sabe tudo sobre o voleibol, entendeu? E o Paulo Russo foi o nosso professor mesmo. Para mim, para o Marco Antônio, Luciano do Vale, quantas vezes também se aconselhava com o Paulo Russo sobre as táticas do voleibol, né? A técnica e as táticas do voleibol, entendeu? Então foi ali que eu comecei a narrar. E quando eu fui para o Sport TV, também tive a oportunidade de narrar muito voleibol, muito. Liga, ali, jogos da Liga, da Superliga. E você falou aí do Mundial, né? Na Itália. Esse Mundial também foi marcante pelo Mundial em si. O Brasil não foi campeão, mas isso é do esporte, isso é da competição, né? O Brasil disputou um belo campeonato, ficou com a 3ª colocação, mas também pela equipe. Pela equipe que a gente tinha. Nós tínhamos uma equipe ali trabalhando lá na Itália, que era fantástica, excepcional. E o professor Marquinho Freitas era o nosso comentarista, o nosso professor mesmo também. Você vê que eu tive muitos professores na vida. E graças a Deus. De professor, hein? Tá vendo? Tava mal de professor, né? Só gente boa e competente. Então, esse 2014 realmente foi marcante naquele Mundial da Itália em 2014. Eu lembro desse Mundial, foi eu lembro, eu acompanho você, suas narrações, pode ser qualquer campeonato, Série B, Copa São Paulo, eu sempre acompanho as suas narrações, porque eu gosto muito das suas narrações, uma narração, assim, eu não sou um especialista, né, um crítico, né, mas acho que sua narração é bem detalhista, você conduz bem uma transmissão, como poucos aqui no Brasil. Jota, vamos passar aqui pela galera, né, que deixou comentários na publicação aqui no nosso Instagram. Vou começar aqui pelo Juan José, que ele está perguntando qual foi o jogo mais emocionante que você narrou.
em decorrer todo da sua carreira? Pode ser até um determinado esporte, tipo atletismo, vôlei, enfim. Uma narração mais marcante que você tem na sua carreira. Bom, meu querido, com tanto tempo de estrada, né, foram muitas narrações que mexeram comigo. Muitas narrações, né? Eu me lembro, por exemplo, daquele Brasil-Itália decidindo o terceiro lugar da Copa do Mundo da Argentina, em 78. O Brasil ganhou da Itália 2-1, foi emocionante demais para mim. Minha primeira Copa e meu primeiro jogo narrando seleção brasileira numa Copa do Mundo, né? Aí depois eu tive também, deixa eu me lembrar, a Copa Pelé, né? A Copa Pelé de 1987. Foi emocionante demais, porque o Pelé estava parado há muito tempo, já tinha parado de jogar futebol, resolveu voltar a jogar. Eu tive a oportunidade de narrar. Teve um jogo na Vila Belmiro com uma tempestade, uma chuva que nem ia ter jogo, Brasil e Alemanha. Foi muito emocionante também o Brasil conseguindo lá num sufoco desgraçado a sua vaga, né, para ir para a decisão. Também foi muito emocionante. Nesse Pan-Americano de Caracas, né, depois que o tempo passou, que eu comecei a me lembrar, comecei a ver daqueles jogadores que tinha na época lá, disputando aquele Pan-Americano. Só vou citar um aqui para você, Michael Jordan, né? Jogou aquele Pan-Americano de Caracas. Então, foram tantos, cara, foram tantos jogos legais, jogos que me emocionaram, que a despedida do Zico no Maracanã também foi um momento muito especial, entendeu? Aquela Copa América de 89 no Maracanã, aquele gol do Bebeto, aquele voleio do Bebeto, foi um gol maravilhoso, um dos mais bonitos que a gente já viu. Aquele foi um momento marcante também, eu estava na Bandeirantes. Muitos, felizmente. Tá vendo, pessoal? Quando a pessoa tem muito trabalho, muitos anos de carreira, uma carreira brilhante, tem muitos jogos marcantes na vida dela. Para você ver o tamanho que o Jota tem no nosso esporte, na narração esportiva. Um grande narrador e uma grande pessoa também. Então, Jota, continuando aqui com as perguntas da galera, o Daniel, ele está perguntando qual o esporte mais difícil que você narrou e um esporte que você narrou apenas uma ou duas vezes que tem vontade de narrar mais vezes. Antes, deixa eu lembrar aqui uma outra narração também que foi muito importante para mim. Aquela medalha de ouro do Joaquim Cruz em Los Angeles, 84, nos 800 metros. Também foi um momento extraordinário, né? Uma medalha de ouro olímpica de um brasileiro, né? Então, tá aí. Você me perguntou mesmo sobre... O Daniel perguntou quais os esportes que você tem vontade de narrar novamente, que você narrou poucas vezes. E o mais difícil, né? E o mais difícil. Então, o atletismo é difícil. Sabe? O vôlei também, mas não para o narrador identificar jogador, não, nada disso, isso aí não tem problema nenhum, né? Você narra, identifica e tudo certo. O problema do vôlei é você entender muito das jogadas, das táticas do voleibol. Claro que a gente tem do lado um especialista, nós temos sempre um especialista do vôlei do nosso lado. E isso nos ajuda muito e nos ensina muito. Mas o vôlei é difícil você entender bem como é que ele funciona em termos táticos. Como é que o treinador vai mexer na hora certa. Como é que ele vai mudar lá do 5 em 1 tal. Aquela coisa toda do voleibol, né? Então tem esportes sim que são muito difíceis, né? Futebol americano também, até você entender... E mesmo depois que você acaba entendendo o futebol americano, que nós fizemos bastante lá na Bandeirantes, né? Também é meio complicado para nós, né? Você entender tudo, né? Mas o narrador também não precisa entender tudo, ele precisa ter uma noção geral, se policiar para não comprometer com palpites que de repente não se encaixam, né? Que são, não tem nada a ver com
com aquela modalidade, e tem que ter um especialista do lado. Isso eu sempre tive, felizmente. Ainda bem, né, Jota? Porque às vezes o especialista salva muito o narrador, né? Muito, tem alguma muito. Por isso que é bom ter sempre uma pessoa que viveu o esporte, né? Tanto o vôlei, o futebol, é importante o papel desses especialistas, pessoas que viveram mesmo o jogo, o esporte. O Lázaro Júnior também está por aqui, o Heitor também está por aqui, Cris Nairo está mandando um abraço Cris Nairo. Vou fazer uma pergunta aqui, Jota, que é uma curiosidade minha, né? Eu pergunto para todos os narradores. Qual o estádio que você acha mais difícil de trabalhar? Um estádio que tem muita pressão da torcida, um estádio que a cabine é meio longe, enfim, dos tantos estádios que você passou pela sua carreira. Olha, essas arenas novas, essas novas arenas que foram para a Copa de 2014, todas elas, para a imprensa, elas são complicadas. Para a imprensa, geral, de uma maneira geral. Para a cabine da televisão, para o cara da rádio, para o cara da internet, é tudo muito complicado, porque esses estádios, a FIFA, né, em todas as exigências que ela faz aí para quem vai construir o estádio, ela nunca se preocupa com a imprensa, entendeu? Ela não está preocupada com a imprensa. Até porque numa Copa do Mundo e numa Olimpíada, né, tem ali, no meio da galera, tem um espaço que ela reserva ali, no caso da Copa do Mundo, a FIFA reserva ali e coloca todo mundo ali. Não tem cabine numa Copa do Mundo para você transmitir futebol. Não existe isso, entende? Agora, os estádios foram construídos e ninguém se preocupou com a imprensa. Então, por exemplo, você vai na Arena Corinthians, o pessoal da rádio fica quase que acima do telhado, lá do teto, da cobertura. Não dá, pô. Do Palmeiras, a nossa posição também é muito alta, é muito complicada. Assim como também para as emissoras de rádio, sabe? E nos outros estádios também. Então, essas novas arenas, o Mineirão, da mesma forma, entendeu? Essas arenas, elas não oferecem boas condições para quem trabalha na comunicação. Infelizmente, não. Aí você vai dizer assim, mas você tem um monitor aqui do lado e tal. Ok, nós da televisão temos ali um monitor que nos ajuda muito. As rádios hoje também estão levando os monitores ali para suas posições. Mas quem não tem? Quem não pode puxar um sinal ali e que tem que fazer o relato, tem que fazer a identificação de quem está com a bola, de quem fez o gol, né? Então, realmente, as novas arenas, elas ficaram devendo para nós. Outro dia eu vi uma foto do Oscar Ulisses, que ele postou na rede social. Ele na Arena Corinthians é muito alto. Eu não sei como é que ele consegue identificar os jogadores. Que acho que ele vê os jogadores pequenininhos lá embaixo. É muito difícil realmente. E no Mineirão também, a cabine de transmissão da TV é meio que de lado. Não é uma coisa assim centralizada. Então, deve ser um sacrifício para vocês narradores fazerem. Agora, um elogio. O Morumbi, por exemplo, o Morumbi, estou citando um exemplo aqui, há outros exemplos. O Morumbi oferece totais condições para a gente trabalhar. Morumbi, inclusive, coisas que nessas arenas novas não tem, você tem até um banheirinho ali da sua cabine. Tem até um banheirinho. Nas arenas, se você quiser ir ao banheiro no intervalo, não dá. Porque além de ser muito longe, você tem o obstáculo do pessoal que sai da arquibancada e vai tomar ali o seu guaraná, vai comer o seu sanduíche, e fica tudo congestionado. Morumbi não. Além de você ter uma visão muito boa, Morumbi oferece totais condições para quem trabalha lá. Esses estádios do interior também tem uma visão do campo bacana, né? Não sei se eu estou enganado, mas pela TV, quando você faz os jogos do Bragantino, é bem perto do campo, né? A cabine lá da BP Chedim. Sim. Os estádios mais velhos, os mais antigos, né, Gustavo, eles oferecem essa condição boa de visão, de visibilidade. A Vila Belmiro, por exemplo, é ótima para você ver o jogo, né? Campinas também, da mesma forma, tanto no Guarani quanto na Ponte Preta, né? E por aí vai, entendeu? Então, os estádios antigos,
eles tinham essa preocupação na construção do estádio, do reservado para a imprensa, das cabines para a imprensa. É muito pequena, é muito acanhada, não sei o quê, mas tem ali o seu espaço para você poder desenvolver o seu trabalho. Então, Jota, a gente já está chegando no final da nossa live. Eu quero que você deixe um recado para aquele pessoal que quer seguir na profissão, que quer ser um narrador, jornalista, trabalhar com esporte. Quero que você deixe um recado para essas pessoas, um conselho para elas seguirem, para elas aprimorarem mais ainda o seu trabalho, o seu sonho, para conseguir ser um dos grandes narradores igual você é. Sigam em frente mesmo, com otimismo, com positivismo. Quando eu comecei a trabalhar em rádio, né, eu falei no começo do nosso papo, a Americana só tinha uma emissora de rádio. E nas redondezas todas aqui também, cada cidade tinha uma, à exceção de Campinas e tal. Limeira já tinha duas. Então era muito difícil você querer ser narrador e achar um lugar para você demonstrar ali o seu talento, o seu trabalho. Hoje não. Hoje você tem as webs, os portais aí todos, que você pode, né? Você pode montar a sua rádio e transmitir, como hoje acontece muito, não é verdade? Como a gente faz. Não é? É isso, cara. Então hoje há muito mais espaços para você desenvolver a sua arte de comunicar, a sua arte de narrar. Naquele tempo era muito difícil. Você não tinha onde, sabe? Hoje não. Hoje nós temos aí como você encontrar um espaço para você poder transmitir. Então, otimismo, sempre, esperança, isso tudo que a gente está passando agora, daqui a pouco, né, vai ser esquecido ou não vai, né? Porque a dose foi muito amarga. Mas isso aí vai passar mesmo, como está todo mundo falando. E vocês vão seguir a carreira fazendo o que gostam. Isso é que vale. Muito obrigado, Jota, por participar da nossa live. A gente ficou muito feliz, eu fiquei muito feliz em fazer esse bate-papo com você. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, por contar um pouco da sua história aqui pra gente, por passar experiências, conselhos, enfim, Jota, muito obrigado mesmo. Estamos muito felizes e te agradeço muito por isso e que você siga por muitos anos fazendo esse brilhante trabalho que você faz todas as vezes que você inicia uma transmissão, todas as vezes que você fala, abraço amigo ligado no Sport TV. Muito obrigado mesmo, Jota. Eu que agradeço pelo convite e agradeço a todos aí que ainda estão participando aí. Muito obrigado, gente. Boa semana para todos.